Olá, como vão todos? Todos bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para falar da temática do Setembro Amarelo, né? É uma causa extremamente relevante que merece nossas observações, nossos cuidados e nossa participação. Eu acho que como agente partícipe da sociedade, nós não podemos ficar de fora, nos manter alheios com relação a essa epidemia que é a temática do Setembro Amarelo. Mas eu não vou falar de morte, eu vou falar de vida, tá? É isso que eu vou falar. E vou começar trazendo essa imagem que vai aparecer aí agora, que é a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela tem uma simbologia muito interessante. Ela traz simbolicamente a jornada do indivíduo, a origem do universo, vitalidade, construção. Ela nos remete a uma relação entre o físico e o espiritual. Né? Ela traz aquela ideia de nascer, crescer, prosperar, dar bons frutos. Mas veja bem, a árvore, ela tem suas raízes fincadas no solo. Quanto mais essa raiz é fincada no solo, maior a árvore fica. Por quê? Para que se seja grande, para que se atinja esses objetivos, nós temos que ter um amparo, uma solidez, uma base. E é isso que acontece com a árvore. Ok? A árvore, com as suas raízes no solo, seus galhos alcançam o céu, por assim dizer. E é isso a simbologia da árvore da vida para nós. E por falar em vida, por falar em árvore da vida, o homem está destruindo a natureza. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Mas também está destruindo a natureza do si. Esse Setembro Amarelo remete-se ao ano de 1994, quando um jovem chamado Mike Hammer tinha um Mustang amarelo e ele resolveu cuidar do Mustang, ele zelava, ele transformou o Mustang, deixou uma super máquina. E ele era um rapaz inteligente, entendia muito de mecânica, ele era prestativo com os vizinhos, alguém acima de toda e qualquer suspeita. E de repente, não mais do que de repente, o Mike, atenta contra a sua própria vida. E aí, devido ao carro, devido à circunstância da morte dele, que eu vou evitar o máximo possível essa palavra, S-U-I-C-C-D-I-D-O, não é vocês entenderam muito bem, transformou-se o setembro no Setembro Amarelo. Isso aconteceu em 1994. No Brasil, apenas no ano de 2015, começou a campanha do Setembro Amarelo, trazido pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188, atende 24 horas, é uma instituição maravilhosa. O Conselho Regional de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, no Brasil, em 2015. É a quarta maior causa de morte no mundo. Atentar contra a própria vida. Segundo a OMS, a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a própria vida. No Brasil, os jovens estão tendo um aumento de 17%. Ok? Entre 15 e 29 anos, aproximadamente. Agora, por quê? Por quê? Transtornos emocionais e depressão colocam uma estimativa de 37%. Esses jovens estão tirando a própria vida.
No Brasil, os números são alarmantes, como também no mundo. E aí, se você quiser saber mais desses números, eu sugiro que você entre no hospital, no site do hospitalsantamônica.com.br. E aí você vai ter números alarmantes. Mas, sigamos em frente. Para quem você diria essa seguinte frase? Olha aí a frase. Te quero sempre em minha vida, para nunca mais sofrer com a sua partida. Olha que coisa pesada. Para quem você diria? Sugestão: diga para você. Sim, para você. Porque muitas das pessoas que nós encontramos na rua já partiram de si. Sentem uma falta enorme de si. O vazio. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Lembra do moço do Mustang amarelo? O que foi que ele fez? Quando ele acabou o objetivo, que ele olhou para o lado, que não tinha nada, ele tirou a própria vida. Então, ele já estava ausente de si, estava totalmente entregue àquela situação de cuidar do carro porque gostava de mecânica. Então essa frase é a frase maravilhosa que você tem para dizer. Você tem um bichinho de estimação? Eu tenho. Uma gatinha chamada Princesa. Ah, meu Deus do céu, a Princesa. Mas o meu animal de estimação preferido sou eu. Eu é que tenho que me estimar, eu é que tenho que gostar de mim. Entendam uma coisa, nós somos o viajante mais solitário que tem. E para onde nós vamos, nós levamos uma pessoa chamada quem? Eu. E se eu não gosto de estar comigo, porque eu não sou uma boa companhia para mim, então o que eu tenho que fazer? Me transformar numa melhor companhia para mim. E isso é saúde emocional, isso é saúde mental. E por falar em saúde, o que é saúde, segundo a OMS? A OMS diz o seguinte, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doença. E isso, simboliza um compromisso, um horizonte a ser perseguido. Ora, um horizonte a ser perseguido. Faz parte daquela série de coisas que são pessoais e intransferíveis. Saber lidar com as minhas emoções. E qual é a diferença entre sentimento e emoção? Ah, eu estou emocionado. Ah, eu fiquei emocionado. Ah, eu tenho um determinado sentimento por alguém ou por alguma coisa. Qual é a diferença? A emoção é aquilo que nos pega de surpresa, que não tem jeito. É aquela notícia que você recebe e você reage imediatamente, sem nenhum controle. Isso é uma emoção. E nós temos como emoções básicas a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Isso são emoções. A partir daí é que vem os sentimentos. E aí eu queria trazer aqui com muito cuidado, porque tem gente fazendo um autodiagnóstico em cima do filme divertidamente, tá? Cuidado. Ali nem tudo é emoção e ali nem tudo é sentimento. Então as emoções são essas, que daqui a pouco passa. O sentimento não, o sentimento ele fica, o sentimento continua. O amor é um sentimento, não é uma emoção. Logicamente que partindo disso não existe amor à primeira vista. Existe desejo, atração, necessidade, enfim. Mas quando eu não compreendo as minhas emoções, quando eu não sei lidar com os meus sentimentos, o que é que acontece? Uma série de coisas. Aí vem as depressões, as faltas de afeto, porque você não se estima, você transferiu isso para os outros, lhe achar bonito. O narcisismo moderno, onde a gente tira uma foto, põe nas redes sociais, se ninguém curtir, se ninguém der o like, você vai lá e tira a foto. O problema é qual é o sentimento na hora que você está apagando essa foto. Hein? Qual o sentimento que vem na hora que se apaga a foto?
tá? Então, baseado nisso, esse narcisismo moderno nos leva a esse método comparativo. E aí vai se comparar com fulana de tal, que é uma influencer, que não sei o quê, que depois pode até vir estar presa, mas você se compara com isso. Aí você se sente a última pessoa do mundo, ninguém lhe ama, ninguém lhe quer. Quem deve lhe querer e quem deve lhe amar é você. Porque isso é um objetivo a ser traçado por nós, para que não nos venha a sensação de vazio. E aí vem a ideação de tirar a própria vida, ou de se autolesionar. Por vezes, esse pensamento, né, recorrente leva o indivíduo a todo um planejamento de como vai tirar a própria vida. O sujeito idealiza como, quando, onde. Isso é a ideação. Se nós partirmos para a ideação, nós vamos ter números alarmantes de pessoas que fazem isso, que têm essa ideação. Mas veja bem, nós vivemos numa sociedade onde 78% das pessoas estão usando fones de ouvido, não estão escutando nada. É apenas para não serem incomodados. Não querem ouvir, não querem ser incomodados. Então, como é que eu vou perceber, neste caso, os indícios de sofrimento psíquico do outro? E como é que as pessoas vão perceber o meu? Olha a bolha em qual eu estou me inserindo. E quais são esses indícios desse sofrimento psíquico? Sentimentos e pensamentos muito negativos, né? Sobre o presente, o futuro, sem perspectiva, sem expectativas. Pessoal, esses números são do fato realmente consumado. Mas nós temos outros métodos de que se tira a vida que fica velado. Por exemplo, não sou daqui nem vim para ficar. Eu vou lá, eu vou enfrentar, se eu morrer, tudo bem. Isso é um suicídio. A pessoa sabe que o excesso de álcool, o excesso de tabaco, drogas matam. É um suicídio involuntário. Não consta nas estatísticas. Se a gente for colocar tudo isso nas estatísticas, eu acho que isso vai lá para o segundo lugar em causas de mortes. Por quê? Porque a coisa é muito sutil. A sensação de estar sozinho, não tem a quem recorrer e que não há nada que possa ser feito para mudar uma situação, isso é um sofrimento psíquico horrível. Um estado de desânimo recorrente. Desânimo, não estou falando de cansaço. Estou falando daquele ócio legal, né? Daquela preguicinha legal que todo mundo tem. Estou falando do desânimo recorrente. Como é que você vai escutar alguém dizer que eu não aguento mais, eu só queria dormir, nunca mais acordar, eu sou um peso para os outros, minha vida não faz sentido? Isso são buscas de socorro, mas nós não ouvimos. Estamos com o nosso fone de ouvido exatamente para que nós não escutamos isso. Então fica difícil. Mas aí tem um CVV da vida que você pode ligar para lá 188, 24 horas e alguém vai te ouvir. Como é que você vai perceber? E como nós vamos perceber o outro se nós temos essa individualidade para o meu umbigo? Como é que nós vamos perceber alterações significativas de comportamento? Desinteresse nas atividades atuais que antes eram bastante prazerosas. Quando eu acordo, eu olho para o sol e digo, meu Deus, obrigado, que sol maravilhoso. Alguém do lado diz o seguinte, eita, o sol hoje está matando. A física quântica diz que a realidade muda segundo o olhar do observador. Mas nós estamos observando o que e quem? Como é que nós vamos perceber o declínio nas notas, por exemplo, dos nossos jovens? Se nós não estamos nem vendo, como a gente fala. Um isolamento no intervalo das atividades em grupos ou nos momentos de recreação. Como é que nós vamos perceber o outro se nós não percebemos a nós mesmos? E o que é que nós devemos evitar
diante dessa situação. Verbalizar os métodos de tirar a própria vida. Muito menos divulgar imagens ou vídeos alusivos a esses métodos. Nós devemos deixar de abordar o assunto de forma romantizada, como, por exemplo, ao comentar o SUICIDO de pessoas famosas. Porque na imensa maioria das vezes, quando é meu colega do lado, é frescura. Mas quando é um famoso, é um... Então, se a pessoa já está querendo chamar a atenção, ele vai chamar a atenção desse modo. Falar que exista isso de uma maneira exitosa, fui lá, não foi muito bem sucedido. Não, isso não é crime. Ok? Então, jovens, você que está me ouvindo agora, o que é a vida para você? O que é que você aplaude? O que é que você gosta? Curta. Tem alguma coisa que você gosta? Tem uma coisa que você gostava e que você está desgostando cada vez mais. A vida vale a pena ser vivida demais. Um ponto de vista não quer dizer que todo o resto esteja ruim, é apenas um ponto de vista. Que é apenas a vista sobre um determinado ponto, como eu já falei isso aqui. Eu creio que eu já tenha falado em momentos anteriores. Então, que nós tenhamos cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças. Nós temos percebido crianças de 5 anos já com essa ideação de tirar a própria vida. Certo? E aí vem a surpresa depois que acontece. E aí vem bem que um dia o quê? Você estava com seu fone de ouvido para não ser incomodado. E você não ouviu a outra pessoa pedindo socorro. Todo dia. É o melhor dia que temos para viver. Cuide da sua saúde física, por exemplo. Vá andar, vá caminhar, os neurotransmissores vão agir, produzindo hormônios do bem, da felicidade. Vá ler, vá escrever, criar, aprender. Sabe, tem tanta coisa para ser feita. Artesanato. Aplauda. Vá aplaudir. Você já viu alguém triste, deprimido aplaudindo? Não! Então aplaudir, ser alegre, ser grato é um excelente antídoto contra a depressão e, consecutivamente, contra a ideação de tirar a própria vida. Tenha boas relações, relacione-se com pessoas que te façam rir por bobagem, piadas idiotas mesmo. Valorize seus momentos de lazer, se vá à praia, curte. Vai passear no parque, contato com a natureza. Nós temos um índice de déficit de natureza horrível. Nós estamos distantes da natureza. Priorize seu sono, durma. Deitou é para dormir, deitou não é para ficar olhando o celular, que hoje é uma das causas maiores de ausência do si, onde te coloca perto de pessoas que estão longe e distante de pessoas que estão próximas, inclusive distante de você. Tá bom? Em último caso, procure ajuda profissional. Estamos aqui para conversar. Felicidades. É isso. Gostou? Curte, compartilha, comenta, sugere. Canal Relacional está aqui, precisando de alguém para conversar. Fala comigo que a gente vai até você e a gente conversa. Sem juízo de valor, sem questões morais, sem nada. Não é psicologia, não é filosofia, é apenas conversar. Às vezes conversar faz bem, conversar salva vidas. Tchau, abraço.